Em um momento marcado por divisões e guerras, o custódio da Terra Santa, Frei Francisco Patton, lança um apelo sincero, um convite à oração pela paz, dirigido ao mundo inteiro. Em meio às tensões de um conflito que não dá sinais de ter fim, a solenidade de Corpus Christi é celebrada com profunda devoção no Santo Sepulcro. É o pão celestial que nutre e dá força à Igreja da Terra Santa. A Congregação do Verbo Encarnado e a Paróquia de Belém celebraram o 20º aniversário da Fundação Hogar Niño Dios, um lugar de acolhimento e apoio a pessoas com necessidades especiais, um dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Antes da nova escalada envolvendo o Oriente Médio, uma conferência foi realizada para celebrar o 60º aniversário da Declaração Nostra Aetate, o documento que abriu caminho para o diálogo entre a Igreja Católica e o judaísmo. Também visitamos a Gruta do Rei Zedequias, em Jerusalém, um lugar histórico e rico de lendas, testemunha de antigas histórias. De Jerusalém, da Terra Santa, gostaria de enviar a todos um apelo para rezar pela paz. Sabemos que a oração é a única arma que nos é permitido usar. É uma arma que não causa destruição, não causa morte, não derrama sangue, mas, ao contrário, produz o bem na consciência das pessoas. Por isso, convido todos vocês que têm a Terra Santa no coração a rezarem insistentemente pela paz. Gostaria também de convidar o mundo político a fazer escolhas em favor da paz. São Francisco lembrou aos poderosos de seu tempo que eles teriam que comparecer um dia diante do julgamento de Deus. Aqui, lembremo-nos, não é apenas o julgamento dos eleitores que devemos levar em conta, mas também o julgamento de Deus. E a todos aqueles que também têm responsabilidades e têm suas cátedras nas Nações Unidas, gostaria de lembrá-los de reler a Carta de Princípios que vocês assinaram um dia para poder sentar-se na Assembleia das Nações Unidas e fazer um exame de consciência para ver se estão vivendo e promovendo esses princípios, ou se os estão traindo. State vivendo e promovendo, ou li state tradendo. Devido ao conflito em curso e em conformidade com as recomendações da Segurança Civil, a celebração do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor na Basílica do Santo Sepulcro ocorreu de forma simples e restrita. Os frades da Custódia da Terra Santa organizaram a liturgia com o apoio da comunidade do Santo Sepulcro, que em espírito de fraternidade acolheu os presentes. Celebriamo oggi la festa del Corpus Christi solennemente qui al Santo Sepolcro. Hoje celebramos solenemente a festa de Corpus Christi aqui no Santo Sepulcro, embora ontem apenas algumas pessoas tenham conseguido comparecer à celebração da Basílica devido às restrições e à difícil situação política. No entanto, continuamos a rezar. Mesmo com a Basílica fechada, celebramos a Santa Missa todos os dias e rezamos pela paz. A procissão diária também acontece regularmente, passando pelos lugares santos da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor. Morte e sepoltura e risurrezione del Signore. Cerchiamo di pregare per la pace. As celebrações solenes no Santo Sepulcro começaram na tarde de quarta-feira com as primeiras vésperas, seguidas da tradicional procissão cotidiana. Às 18 horas, os frades recitaram a oração das completas em frente à edícula. Retornaram depois da meia-noite para o ofício das leituras presidido pelo Frei Francisco Patton, custódio da Terra Santa. A leitura dos textos sagrados marcou um momento de profunda meditação, acompanhada de cânticos e silêncio orante.
Na manhã de quinta-feira, um pequeno grupo responsável por organizar a liturgia também retornou, junto com uma discreta participação de cristãos e religiosos da comunidade local. É uma festa especial, sobretudo este ano e esses dias, essas últimas semanas. Vim aqui para rezar por esta situação. Jesus Cristo e a Sagrada Comunhão são a nossa esperança e esperamos que a paz possa chegar. A celebração começou com as laudes, seguida da Santa Missa, presidida pelo cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Somos uma pequena comunidade, verdadeiramente como os discípulos do Evangelho. Alguns pães e alguns peixes, mas o que temos partilhamos. O nosso estilo, o nosso modo cristão de viver. Não pensando como os discípulos em despedir a multidão, em ir embora, em desistir, mas permanecendo e colaborando com todos aqueles que querem ajudar, especialmente aqueles que realmente sofrem de fome. Penso nos nossos irmãos em Gaza, mas também em todos aqueles que estão em necessidade. Não podemos resolver todos os problemas, mas podemos ser um lugar de encontro e conforto. A Eucaristia é o pão da vida para o mundo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, diz Jesus. E essa palavra é o próprio Jesus que na Eucaristia se faz pão partido para nós. E é justamente disso que mais precisamos, especialmente agora, neste momento de grande dor. A Congregação do Verbo Encarnado e a Paróquia de Belém celebraram o 20º aniversário da Fundação Hogar Niño Dios, um lugar de acolhimento e apoio a pessoas com necessidades especiais, um dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Há 20 anos, essa casa testemunha a presença viva de Cristo por meio de uma mensagem de amor e obras de misericórdia. A missa de ação de graças foi presidida pelo patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa, em 14 de junho, na igreja paroquial de Santa Catarina, em Belém. De caridade, porque cuidamos hoje 39... Caridade, este é o coração da nossa missão. Hoje cuidamos de 39 crianças com necessidades especiais, algumas delas abandonadas, vindas de toda a região de Belém e Hebrom. Algumas foram deixadas sozinhas, outras pertencem a famílias que, devido à sua fragilidade, não conseguem cuidar delas. Para elas, queremos ser e temos sido nos últimos 20 anos um lar, um aconchego, uma família que as acolhe com amor. É assim que testemunhamos dia após dia que só o amor de Cristo salvará o mundo, como nos recorda São Luís Orione. E também a casa quer ser um testemunho de paz. A Casa Hogar Niño Dios também quer ser um testemunho de paz. Acolhemos crianças cristãs e muçulmanas lado a lado em nossa casa. Queremos oferecer ao mundo um sinal concreto da paz que Cristo veio trazer. Queremos ser instrumentos da misericórdia de Deus para que o seu amor alcance nossas crianças e jovens que compartilham esta vida conosco. A Congregação do Verbo Encarnado está presente na Terra Santa há décadas, oferecendo um serviço silencioso, mas incisivo, ao lado dos mais frágeis, dos doentes e dos marginalizados, mesmo nas situações mais complexas. Em Gaza, sua presença cotidiana se concretiza em lares de idosos, percursos educativos e no acompanhamento dos que sofrem, tornando-se uma autêntica semente de esperança e um testemunho vivo do Evangelho. As irmãs e religiosas do Instituto do Verbo Encarnado colocaram no centro de suas vidas o carisma do amor pela encarnação. Sempre caracterizaram sua presença em nossa diocese, servindo às realidades mais pobres e frágeis da vida, encarnando-se nelas, muitas vezes as mais abandonadas. No delicado contexto regional marcado pelo conflito entre Irã e Israel, o cardeal Pizzaballa sublinhou.
Nesses dias, mas na realidade há muito tempo, temos testemunhado a linguagem do poder, da força, da violência e da dominação. Aqui vivenciamos isso em primeira mão e agora, mais uma vez, vemos isso claramente. Por trás de tudo isso estão as consequências. Dor, sofrimento, ódio, rejeição, realidades com as quais, infelizmente, convivemos todos os dias. É também uma linguagem de mentiras que parece dominar o mundo. Se olharmos para as nossas vidas apenas no momento presente, pode parecer que não há espaço para o futuro, nenhum lugar para a esperança. Mas se olharmos para a história da Igreja e também para as nossas próprias histórias pessoais, vemos como Deus, apesar de tudo, consegue agir e fazer crescer o seu reino. Diante da guerra, do ódio, da pobreza e da doença, as servas do Senhor e da Virgem de Matará se tornaram uma presença luminosa, como anjos que encarnam a palavra do Senhor. Eu sou o caminho. Nos dias 11 e 12 de junho, na Open University of Israel, em Ra'anana, uma conferência acadêmica internacional foi dedicada ao 60º aniversário da Declaração Nostra Aetate, promulgada pelo Papa Paulo VI em 1965. A declaração aborda a relação da Igreja Católica com religiões não cristãs, como o judaísmo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo e outras tradições religiosas. Antes de tudo, celebramos os 60 anos daquele documento que realmente revolucionou a maneira como nós, católicos, falamos sobre pessoas que têm uma fé diferente da nossa. Acredito que o objetivo da verdadeira fraternidade talvez não seja convertê-los ao nosso modo de pensar, mas que juntos possamos embarcar em uma jornada, em uma parte essencial dessa jornada e reparar o mundo destruído em que vivemos. A Nostra Aetate, que significa em nosso tempo, ainda mantém toda a sua relevância e importância nas relações judaico-cristãs, ajudando a abrir novos caminhos de diálogo e reconhecimento mútuo. Esta conferência teve como objetivo explorar o legado da declaração, seu impacto nas relações entre as duas tradições religiosas e suas perspectivas futuras, abordando também as questões de conflitos políticos que emergiram em nosso tempo. O Instituto Cultural Francês em Israel, parceiro do evento, contribuiu com a participação de diversos professores e especialistas. O primeiro objetivo é compreender as origens intelectuais e espirituais do contexto da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, e como emergiram essas primeiras inovações, levando ao Concílio Vaticano II, onde a Nostra Aetate foi integrada a uma grande transformação da Igreja. Mas também estudamos a recepção da Nostra Aetate no mundo cristão. Para a pesquisadora Iska, que há anos trabalha nesta área, o evento de 7 de outubro de 2023 rompeu algumas relações e colocou à prova o caminho percorrido, que, no entanto, ainda deve continuar. Esta é a terra das religiões e aqui devemos dialogar com todas elas. Mesmo que hoje nos sintamos um pouco decepcionados ou frustrados, devemos reconhecer que este é um problema sério. Se não continuarmos a construir relacionamentos, as pontes correm o risco de ruir. E se as pontes ruírem, será tarde demais. Não podemos permitir que isso aconteça. Para construir bons relacionamentos é necessário saber ouvir e aprender a olhar com os olhos a realidade do tempo presente. Todos buscam a verdade, que não é algo abstrato, mas uma pessoa. Estamos tentando educar sobre isso, mas ainda é uma minoria que sabe o que aconteceu na Igreja Católica e a mudança de atitude em relação aos judeus. Acho que o mais importante é aprender a estudar. Nós, judeus, estudamos o cristianismo, as diferentes correntes, as diferentes partes do mundo cristão. E os cristãos também devem aprender e estudar sobre o judaísmo, principalmente hoje no Estado de Israel. Padre Neuhaus também falou sobre as contribuições dos sumos pontífices de João XXIII ao Papa Leão, em apoio às diversas iniciativas de diálogo para o entendimento mútuo.
Acredito que podemos esperar que essa jornada continue, que os relacionamentos se aprofundem e que o comprometimento em construir um mundo melhor se fortaleça. Os túneis da cidade antiga de Jerusalém nos levam ao subsolo, até uma pedreira de calcário utilizada para a construção de edifícios nobres, localizada a cerca de 100 metros do portão de Damasco e conhecida como Gruta do Rei Zedequias. Essa gruta, essa pedreira é como o ventre de Jerusalém. Daqui saíram as pedras com as quais a cidade foi construída na superfície. A gruta, sobre uma área de cerca de 9.000 metros quadrados, se estende sobre as casas do bairro islâmico. Ela é mencionada em um livro escrito por um franciscano do século XIV que afirmou ter percorrido um longo trecho dela, iluminando o caminho com grandes tochas, e afirmou que ela poderia acomodar até 10.000 pessoas. 10,000 men. Segundo a tradição, a atividade na gruta remonta à época do primeiro templo, a época do rei Salomão. Essa datação se baseia na descrição bíblica da construção do templo por Salomão. Salomão também tinha 70.000 homens que levavam as cargas e 80.000 cortadores de pedras nas montanhas. O rei ordenou que extraíssem grandes pedras, pedras preciosas, pedras lavradas, para fazer os alicerces da casa. Por essa razão, a gruta também é conhecida como Gruta de Salomão. O exame das pedras que compõem o Muro das Lamentações revelou que elas são geologicamente idênticas às rochas da Gruta de Zedequias. No entanto, não temos evidências arqueológicas que liguem definitivamente a atividade da pedreira a 1000 anos antes, a época do rei Salomão. Inúmeras tradições estão ligadas à gruta. A mais famosa delas diz respeito à fuga de Zedequias, rei do reino de Judá, dos babilônios durante a destruição do primeiro templo. É dessa tradição que deriva o nome da gruta. Zedequias foi o último rei do reino de Judá, da dinastia de Davi, e, segundo a tradição, fugiu com sua família e todas as suas riquezas da cidade de Davi, localizada a cerca de 1 quilômetro daqui nesta direção, para o subterrâneo, ninguém sabe como, para reaparecer em Jericó. Esse evento é narrado no capítulo 52 do livro de Jeremias, no qual o profeta adverte o rei sobre a rebelião contra os babilônios. Diz o seguinte: Então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, saindo da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, junto ao jardim do rei. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Então capturaram o rei e levaram ao rei da Babilônia, em Ribla. O rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Depois cegou Zedequias e o algemou com algemas de bronze para levá-lo à Babilônia, onde ficou preso até o dia da sua morte. Dentro da gruta há uma fonte documentada há pelo menos 1000 anos, conhecida como a Fonte das Lágrimas de Zedequias. Segundo a tradição, as lágrimas do rei ainda correm naquele local até hoje, um sinal de sua tristeza pela destruição de Jerusalém. Outra história também está ligada à gruta. Se o rei Zedequias fugiu deste lugar, é possível que a Arca da Aliança também esteja localizada aqui. Na realidade, os arqueólogos não podem se pronunciar com certeza sobre o assunto, mas, de acordo com os textos sagrados, há diferentes relatos sobre o posicionamento final da Arca da Aliança. Em 1873 foi descoberta na parede da gruta uma gravura representando uma criatura alada que lembrava os 2 querubins colocados na tampa da Arca da Aliança.
Segundo os pesquisadores, o autor poderia ter sido alguém que retornou do cativeiro babilônico que havia visto gravuras semelhantes ali, ou alguém que as havia observado no templo e tentou criar um símbolo de proteção para aquele local. Sob o piso foi descoberto um túnel que apresenta características marcantes da época cristã. As paredes são construídas em um estilo que lembra fortemente a dos cavaleiros templários. Há um segredo aqui que ainda não foi revelado, e espero que nos próximos anos as escavações possam ser retomadas, permitindo-nos descobrir qual é o outro mistério escondido nesta gruta, já rica em segredos, histórias e tradições. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.